vocês estão vendo aí a minha tela, né? Eu coloquei aí, meu nome é Diego, eu vou falar rapidinho sobre mim, né? Mas meu nome é Diego, eu sou professor de matemática do Integração, eu trabalho no Cefermi desde do ano passado, né? No ano passado, costumo dizer que eu fiz um estágio lá, né? De manhã eu cumpria o meu horário lá e à tarde eu cumpria o meu horário com as turmas do 7º ano. Esse ano também, né, eu continuo com turmas do 7º ano, uma quantidade menor, porque aumentou a carga no Ceformi, então, mas eu ainda tenho os meus alunos e né, também vivo esse lado do professor que, de repente, né, teve essa situação onde a gente acabou se afastando aí fisicamente dos alunos. Bom, a proposta do encontro é, então, só algumas funcionalidades e possibilidades do QR Code. Esse código, né, o que é o QR Code, antes de mais nada? O QR Code é um código, ele parece com um código de barras, e esse código ele é bidimensional, daqui a pouco eu já coloco aqui uma imagem dele, e ele tem sido utilizado assim com muita intensidade nos últimos anos, vários locais. Então, eu vou tentar fazer aqui esses 4 pontos, né, de como que, né, de onde surgiu, vai ser muito rápido, né, as aplicações que a gente tem no dia a dia, e aí a gente, se alguém lembrar de alguma coisa que já viu a aplicação de QR Code, por favor, pode lembrar aí a gente no chat. Como que a gente faz para acessar no celular, se né, eventualmente for o caso de você querer acessar, e como que a gente pode personalizar aí o QR Code. Bom, o QR Code é esse código aqui que está representado dentro dessa televisão aqui, né? Esses códigos, eles têm esses quadrados que estão, esses 3 quadrados que estão aqui do lado esquerdo e no topo, eles servem para orientar a figura na hora da leitura. Então, esse código, por exemplo, ele funciona de ponta cabeça. Ele, não importa a orientação dele, sempre que você apontar a câmera para ele, o seu celular, se tiver o QR Code, ele vai conseguir decodificar isso daqui e transformar na informação que está armazenada dentro dele. Ele surgiu em 94, então veja, é uma tecnologia que já tem uma certa história já, né? Na indústria automotiva no Japão, e basicamente para controle de estoque de peça, porque é uma leitura mais rápida. O código de barras que a gente está acostumado muito, né, a ver nas embalagens, ele funciona só em uma direção. Ele é basicamente algo que é unidimensional. E o QR Code, ele é bidimensional, então ele tem uma capacidade de armazenar uma quantidade maior de informação. E aí, por isso que foi adotado na indústria automotiva, porque eles utilizavam para rastrear peças e componentes de carro, e aí você precisa de bastante informação. E um código de barra ficaria muito comprido, né? Ele teria que ser muito longo para dar conta das informações que eram necessárias. Daí, o uso dele já apareceu em lápide, já apareceu em bilhete de metrô, até em moeda já apareceu. A primeira vez que a gente tem aqui, eu fiz uma pesquisa rapidinho, só para a gente ter uma ideia, a primeira vez que o QR Code apareceu em algum lugar parece que a Fest, em 2011. 2011 nem parece tanto tempo assim, né? Mas já tem 9 anos dessa introdução. Ele tem um celular aqui de último modelo de 2011. Veja, não foi só lá, em várias empresas, várias campanhas, eles acabam utilizando o QR Code. Nós temos, hoje em dia, por exemplo, a possibilidade de você fazer pagamentos em QR Code. Então, já existem aplicativos que você vai fazer o pagamento. E, veja, eu acho que
pelo modo que a gente tem avançado no uso, né, da tecnologia, eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, né? Você não precisar nem encostar o seu dispositivo para fazer o pagamento de alguma coisa. Isso é algo que, de acordo com, né, os hábitos da sociedade, uma tecnologia pode ser mais ou menos adotada. Então, se o hábito agora é evitar, né, esses contatos digamos assim, de maquininhas, essas coisas, eu acho que o QR Code vai aparecer mais e mais. Eu coloquei aqui, né, o iFood, por exemplo, já é um que faz. Tem transferência, por exemplo, de banco, que você também utiliza o QR Code para os dados da pessoa. Na verdade, é possível a gente fazer a transferência de informação bem rápido, né? Tá. Eu espero que a minha audiência aguente firme comigo, mas eu estou mostrando aqui a utilização e muitos de vocês já viram e devem estar pensando, também tem, quando eu estou assistindo o jornal, aparece lá um QR Code para eu ter mais informação. Numa embalagem de um produto, você pode ter também esse QR Code para informação. Né? Então, informação nutricional ou um tipo de preparo, de receita, enfim. Conhecer, saber ler é importante, mas também saber ter a ideia de onde vem aí esse código, né? Em redes na onde a gente não tem confiança, é importante tomar cuidado com QR Codes que possam ser suspeitos, né? Como que eu vou saber que um QR Code é suspeito? Você está navegando, aparece um banner para você, falando para você escanear alguma coisa para ganhar, por exemplo. Os golpes, normalmente, eles são sempre acompanhados de uma engenharia social ali, né? Então, a pessoa faz um discurso, faz um anúncio e acaba fazendo com que a pessoa acredite que aquilo é legítimo. Então, por exemplo, quem utiliza o WhatsApp Web sabe, já está acostumado que para fazer a autenticação, você vai lá no WhatsApp Web, né, digita no seu navegador e depois faz a leitura do QR Code no aplicativo do celular. E esse código, né, ele muda, para quem já reparou, ele muda com uma frequência bem grande. São chaves, né, de segurança que estão sempre atualizando. E esses de golpe normalmente são bem estáticos, assim. Então você percebe, por exemplo, que eles não copiam, não atualizam, mas é importante estar ciente, porque se você fizer uma leitura, por exemplo, errada, você pode ter o seu WhatsApp, por exemplo, sequestrado. E isso não é legal. Depois dá para você tirar de todas as contas e fazer verificações de segurança, mas é importante saber, né, dessa possibilidade de segurança. E aí, depois de falar isso, né, eu vou apresentar um monte de QR Code e vou falar assim, gente, quem quiser ler, veja, os que eu coloquei aqui, podem ficar tranquilos, são códigos bem seguros, né? Sem nenhum tipo de problema. Bom, aplicações do dia a dia, a gente vê em documento, né? A gente vê em informações de produtos, especificações técnicas, cartões de visita, transações financeiras, pagamento de contas e transferências bancárias, cartões de embarque, Wi-Fi, MP3, PDF, JPEG. Bom, ele funciona offline e pode ser armazenado. Beleza. Veja, qual que é a aplicação? Aqui eu estou falando de aplicações, né, bem gerais. Eu não estou colocando aqui a aplicação de sala de aula. Eu vou fazer o relato da minha experiência, né, que eu utilizei, do QR Code e como, enfim, aí como que a gente pode pensar junto aí, eventualmente, nessa utilização. Vou apresentar aqui essa parte.
Olha só, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui dois códigos, né, contendo informações desses dois autores aqui, né, da nossa literatura. E, bom, olha só, dentro desse espaço aqui, a gente tem esse texto. Como que funciona para que o aluno, ele possa, ou aluno não, né? Aluno também, claro, a gente está falando, né, de tentar trabalhar com alunos. Eu vou apresentar aqui a tela do meu celular, tá bom? Para fazer a leitura com vocês. Aqui vocês estão vendo a tela do meu celular e, né, aqui é a minha área de trabalho. Eu vou abrir a câmera do meu celular e vou escanear aquele slide que eu tenho aqui do lado, separado. Só para mostrar qual que é, né, para quem nunca viu, mas como que essa informação vai se apresentar aqui no meu celular. Então, quando eu aponto para lá, vocês vão ver que apareceu aqui uma informação nota, né? Então, antes não tinha nada, aí quando eu aponto, ele abre ali nota. O que é esse nota? Esse nota é o texto que está guardado aqui de informação dessa figura. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu bloco de notas, e o meu bloco de notas já pode salvar essa informação. Então, veja, é um texto que está codificado aqui, e aí esse texto, ele pode ser, digamos assim, transferido e armazenado no celular de uma forma bem rápida, né? Quer dizer, eu coloco a informação aqui e puxo para o meu texto. Eu posso salvar esse texto aqui e, enfim, vou descartar, né? E vou fazer a leitura aqui do outro, só para mostrar. Olha aí, abriu, né, o outro, né, da Cecília Meirelles, e veja, o texto armazenado ali. Então, eu posso pegar, por exemplo, e colocar, eu posso colocar a minha informação, por exemplo, como um gabarito. E aí essa informação como um gabarito vai ficar armazenada. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Qual que é o modo que a gente tem para fazer esses códigos aqui? Que eu acho que é esse talvez o objetivo aqui maior, é mostrar como que vocês podem fazer esses códigos aqui. Provavelmente muitos já sabem, e aí a esperança aqui é da gente poder discutir, então, sobre possibilidades de uso. Tem várias plataformas para vários sites que oferecem esse serviço, essa coisa de gerar aqui o código. Eu eu utilizei esse QR Code Generator aqui. Ele tem a opção, tem diversas funcionalidades, algumas funcionalidades são pagas e as outras não. O que eu estou mostrando aqui é totalmente aberto. Então, qualquer pessoa pode ir lá, não precisa fazer nenhum tipo de cadastro. Você simplesmente pode entrar no site deles e gerar o seu código. Eu vou compartilhar aqui a guia que eu tenho. Então, essa é a guia que eu tenho lá do QR Code Generator. Então, aqui nós temos algumas opções, né, desses tipos de códigos. Eu tenho preparado no slide um exemplo de cada uma, mas eu vou falar aqui, né, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz já, digamos assim, ao vivo. Aqui a gente tem o URL, esse vCard, o texto, né, aqui vai o texto, e-mail, SMS, Wi-Fi, Bitcoin, Twitter, Facebook, até aqui o Bitcoin, para quem utiliza essa moeda hipervolátil, você pode até fazer transferência de Bitcoin aqui, né, criando um QR Code.
Nosso foco aqui está, com certeza, no texto e, de repente, no e-mail. Mas é bem simples. Qual que é a ideia? A ideia aqui é, você digitou o seu texto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um texto. Eu vou inventar aqui um gabarito. Vamos supor que eu queira colocar aqui gabarito. Aí eu coloco aqui, questão 1 era, sei lá, alternativa A. Eu sei que isso pode estar bastante... Pô, esse é um contexto, né, gabarito, né? Mas é uma possibilidade. A gente pode pensar em outros usos. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou guardando uma informação, né? Essa informação, ela pode ser de qualquer tipo de caractere. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o gabarito de eventualmente uma atividade, e aí ele vai... vocês estão vendo aqui o código que está na tela do lado direito, é o código que está com essas informações. Ali, dentro desse código aqui, está escrito gabarito 1A, ponto e vírgula, 2C, ponto e vírgula, 3B. Inclusive, até a quantidade de espaço que você dá, se você pula 3 linhas ou não, tudo isso fica armazenado aqui dentro desse código. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu vou tentar inserir aqui um emoji. Então, eu vou colocar aqui um cachorrinho. Vou colocar mais um emoji aqui. Você poder colocar qualquer caractere, ó, coloquei aqui 2 emojis, posso colocar um caractere especial também, se você quiser, você pode colocar aquelas letras gregas, você pode colocar qualquer símbolo, né, que está ali disponível. Eu acho que aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tem uma ferramenta do Docs que é bastante interessante, que você pode, por exemplo, você não sabe o nome do símbolo. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui ao vivo. Você não sabe o nome do símbolo. E você quer inserir aquele símbolo que você não lembra o nome no seu documento. Uma das formas que você tem de fazer isso... É isso mesmo. Vou compartilhar aqui minha guia. Veja, a gente está falando de QR Code, mas eu estou dando uma dica aqui que, enfim, se você usa o Google Docs, quando você vai inserir um caractere especial, então você tem aqui em cima, né, inserir, aí tem ali, ó, caracteres especiais. Então você clica nele. Ele abriu aí uma janelinha, tá bem pequenininha para quem tiver no celular, tá bem clarinho, eu entendo a dificuldade aqui de ver, mas aqui tem um quadrado escrito assim, desenhe um símbolo aqui. Então, você pode vir aqui nessa ferramenta e colocar o símbolo que você quer inserir. Então, por exemplo, eu quero usar a letra beta. Então, eu vou escrever aqui dentro, vou colocar aqui o que parece com beta, né? Algumas pessoas vão até dizer que não, mas eu estou no mouse. E aí, ele me dá a lista aqui de opção das letras que são parecidas com o que eu coloquei. Olha que legal. Ele reconhece aqui o rabisco que eu fiz e me dá qual que é o símbolo parecido com aquilo que eu quero inserir. E isso daí serve, na verdade, eu quero colocar aquele sinalzinho assim. Tá aqui, ó. Ele já me dá sinais que são parecidos com ele. É legal esse tipo de... aliás, eu fico, assim, absolutamente impressionado com esse tipo de ferramenta, onde você faz riscos e ele consegue adivinhar ali o que você está fazendo. Aí, só para fechar esse parênteses muito aberto que eu fiz aqui, de mostrar essa parte, só para a gente entender um pouquinho, esse termo, não sei se vocês já ouviram o termo machine learning, aprendizado de máquina, esse termo que eles estão empregando hoje em dia, isso daqui que a gente acabou de ver, esse desenho, essa funcionalidade, é o resultado de um aprendizado de máquina. Isso significa que as máquinas, por exemplo, elas foram treinadas para reconhecer diversas formas, e essas formas serem classificadas em um desses símbolos aqui.
O Google tem uma ferramenta, depois quem quiser entrar, eu estou colocando aqui na tela rapidinho, mas que se chama Autodraw, que é uma ferramenta que você utiliza para fazer desenhos. Então, por exemplo, eu desenho muito bem, eu vou tentar fazer aqui uma caveirinha, por exemplo. Então, a caveirinha é uma bolinha, outra bolinha aqui, outra bolinha, uns dentinhos assim, talvez. Ah, sim, olha, perfeito. O meu desenho ficou aqui igualzinho que eu queria. Olha só, vai falar que eu não desenho bem, qualquer desenho. Veja, esse autodraw é bem bacana, você pode salvar depois essa figura, mas enfim, isso é uma coisa à parte. Você vem aqui em Download, né, JPG, tem a opção de você salvar em formato vetorial, isso para quem trabalha com imagens muito grandes, acaba utilizando, é uma linguagem mais específica, mas o JPG é mais universal. Quando você clicar nele, ele vai abrir ali uma janelinha. Essas opções que a gente tem aqui são opções de moldura. Eu prefiro não colocar nenhuma, mas é possível você mudar alguns parâmetros, por exemplo, como a cor, você pode colocar uma cor, vou colocar vermelho, vou colocar verde, não importa para leitura, vale dizer que o QR Code já foi colocado até em calçada, com as pedrinhas de uma calçada formando um código desse daqui, e as pessoas podem fazer a leitura. Que é a organização desses quadradinhos aqui que define a nossa informação, e nenhum outro atributo. Beleza, aí eu faço o download aqui dessa imagem. Quando eu clicar para fazer o download, vai abrir aqui uma janela que vai falar que ele está sendo gerado, e eu posso salvar, então, essa figura aqui no meu computador. Sobre o app, no celular, você usa algum aplicativo em específico, ou aquilo que você mostrou na hora que você estava lendo os códigos dos autores foi próprio do celular, né? Aqui, por exemplo, eu fiz um gifzinho, né, da captura do meu celular. Como que eu procurei? Fui lá na Play Store e simplesmente coloquei QR Code. Alguns já têm esse leitor de fábrica. O caso do meu app já é de fábrica. Então, quando eu aponto, eu não precisei instalar nada. Outros, talvez não tenham. Então, por isso que eu deixei aqui, ó. Você procura lá na Play Store QR Code, você consegue um monte de programa e resultado que vai fazer essa leitura. Tudo bem? Acho que agora respondi. Ou não? Esse site que você está mostrando, o QR Code Generator, ele armazena informações livremente ou tem um espaço limitado? Do jeito que eu coloquei aqui, do jeito que eu montei a apresentação, você pode vir até o endereço do site e criar o seu QR Code, baixar no seu computador e salvar ele lá no seu computador, beleza? Sem precisar fazer login, sem precisar guardar informação, nada. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é resultado de um algoritmo, né? Então, falando aqui, eu sei que essa parte técnica é muito chata, mas ele é resultado de uma sequência de instruções, que pega as informações desse campo aqui, que é onde está o texto, e transforma nesse monte de quadradinho aqui. Do jeito que está aqui, quando a gente chega na tela, você coloca aqui as informações. Quem, na verdade, faz essa tradução aqui para esse símbolo é um outro programa, é uma API que pega esses dados e transforma isso daqui nessa imagem. Quando termina, você terminou lá, saiu da página. Se você saiu da página, né, se você dá um refresh aqui, ele vai apagar as informações que estão disponíveis. Você pode baixar elas, então, no seu computador, vai ficar lá para sempre, normal, beleza? Aqui na página, quando você entrar, a menos que você tenha algum recurso de cookie instalado na memória do seu navegador para armazenar informações do site,
Se não tiver, ele não vai ficar nada, ele vai basicamente desaparecer. E a outra opção eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho uma conta lá. Então, aí foi, veja, eu decidi fazer a conta porque eu falei, bom, vou fazer a conta para ver, quando você faz a conta, tem algumas coisas que lá dentro, lá fora, digamos assim, do sistema, não tem. Por exemplo, aqui tem um QR Code que eu fiz, personalizado. No meinho, tá bem pequenininho, mas é uma foto minha. Eu coloquei uma fotinha minha. De costas para, né, porque ninguém merece. Mas esse, digamos assim, esse recurso de salvar todos os QR Codes que eu fiz é só para quem está logado. Precisa pagar alguma coisa para fazer o login? Não é preciso. Só que você tem uma conta básica, né? Que é uma conta que deixa você fazer. Você não tem tantos recursos quanto aqueles que fazem a assinatura mesmo desse programa. Qual o tamanho máximo de um texto de QR Code? Tem limitação a essas coisas? Ou... Muito bem, muito bem. 4.296 caracteres. Então, cada letrinha, espaço, símbolo que você coloca é um caractere. Então, você pode colocar até 4.096. O tamanho, né, quanto maior for a quantidade de informação, mais denso vai ficar a sua figura. Então, por exemplo, olha o tamanho, eu vou deixar aqui preto, a cor do meu objeto que vocês estão acompanhando na tela, para ficar mais nítido do que eu estou falando. Então, ó, eu tenho aqui só isso de informação, então ele faz um QR Code não tão denso assim. Eu vou colocar aqui, eu vou copiar isso daqui várias vezes. E aí vocês vão perceber que ele já mudou a forma, ele está mais denso agora, ele tem outros elementos, porque à medida que você vai adicionando, ele vai criando. Se você for colocando mais, ele vai ficando mais denso, até o limite de caracteres dele. Veja, tem se você coloca muita informação, o que pode acontecer? Pode ficar mais difícil a leitura se você for trabalhar com um material impresso, por exemplo, e aí esse material vai ter que ter um nível de detalhamento um pouquinho maior, né? Para ficar legível. Se você não está colocando tanta informação assim, então é mais tranquilo. Mas é possível. Na nossa escola, eu vou compartilhar aqui uma outra utilização que a gente fez no ano passado. No Dia dos Professores, né, antes da volta do Dia dos Professores, a gente teve um dia de planejamento. E aí a nossa coordenação, a nossa direção, organizou uma homenagem para os professores, pedindo que os alunos escrevessem recados, fizessem ali uma manifestação para o professor que eles quisessem. E aí cada professor, né, recebeu uma manifestação, uma mensagem, um carinho. O que nós fizemos? Nós digitalizamos essas mensagens, né, tiramos a foto ali das mensagens, colocamos numa página, né, criamos um Google Sites para armazenar essas páginas, essas fotos. E aí cada professor ele recebeu um QR Code que levava para aquela página com aquele recado do aluno, com aquela imagem que a gente tinha digitalizado do trabalho que ele fez. Então, os cartazes, tudo lá. E para que os professores chegassem até onde estavam essas imagens, né, quer dizer, isso estava impresso num papel, eles fizeram uma caça ao tesouro dentro da nossa unidade. Então, a gente colocou vários QR Codes espalhados para os professores ali movimentar e ver como que é tal, e sentir essa dinâmica. E isso foi motivado porque no começo do ano passado eu coloquei alguns QR Codes espalhados pela escola sem falar nada para os alunos, né?
Eu não comentei nada com os alunos, no horário que não tinha ninguém, eu coloquei lá, fazendo mais ou menos essa dinâmica de caça ao tesouro. O Pedro, depois, né, da coordenação, falou, pô, tinha gente até à noite andando para lá e para cá com o celular na mão, procurando aí. E teve aluno do período da manhã que a última pista, né, falava para me procurar e tal, com algumas informações que eu tinha deixado ali ao longo dessa trilha, né, para saber que o cara passou pelos pontos todos os pontos que eu coloquei, que ele não chegou no final lá direto. E aí, alunos de outros períodos, professor, o senhor está me devendo aqui um chocolate. Opa, peraí, com prazer. Você fez, acho que tinha umas 11 ou 12 pistas diferentes espalhadas pela escola. Aqui, ó, na URL, você pode colocar ali um link, né, de alguma página que você queira. Eu, por exemplo, posso colocar ali um link para um formulário, posso colocar ali um link para uma página, por exemplo, que eu confie e que eu queira que a pessoa pegue aquela informação lá naquela página. Uma das coisas que eu fiz nessa daí, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês. Aí quem tiver, eventualmente, quem tiver com o Forms, quem tiver com o celular pode escanear essa imagem, né? É uma imagem segura, é tranquilo. E quando você escanear essa imagem, ele é um link. Esse link, ele vai levar você direto pro Maps. E ali, nesse lugar do Maps, aqui, o código, né, da URL que eu estava falando, esse código que está aqui, ele vai abrir direto o Maps e vai abrir aí numa certa localidade. Vocês conseguem me dizer qual que é essa localidade? Seprovi? Muito bem, muito bem. Então deu certo. Eu só estou vendo aqui a minha tela, então eu não vi quem foi que respondeu, mas é exatamente isso. Muito obrigado. Abre direto. Então, como é que eu fiz para criar esse link aí? Então, eu abri o meu Maps, vim aqui no Google Maps, né? Aqui a cidade de Vinhedo. Fui até um local na onde eu queria que a pessoa, quando acessasse, visse aquele local. Então, no caso aqui, eu escolhi o Seprovi, mas eu poderia ter escolhido qualquer ponto do planeta Terra. Essas informações que eu tenho aqui, elas estão também presentes, né, no link do navegador. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui só o mapa, mas eu também consigo ver aqui o link, né, desse mapa. Eu acho que é até interessante eu apresentar minha tela inteira. Esse recado do Windows aqui daqui a pouco vai desaparecer. Mas, ó, eu estou aqui no meu Maps. Vocês estão vendo que tem algumas poucas abas abertas aqui no meu navegador. Os meus colegas têm uma certa angústia, né, de ver tanta coisa aberta. Mas é que a gente vai fazendo, vai abrindo e depois, né, vai visitando algumas vezes. Aqui, por exemplo, eu selecionei e aqui em cima tem um link, né, que eu selecionei agora, ele está do lado esquerdo aí, superior. Eu copio esse link, então eu dei um Ctrl+C aqui, ou eu posso clicar aqui em copiar, né, eu clico com o botão direito copiar, ou dar um Ctrl+C, e aí eu vou lá na URL e Ctrl+V. Essa informação agora, né, tá aqui nesse código, e quem lê essa informação pelo celular, vai abrir diretamente lá naquela página do Google Maps, especificamente nas coordenadas geográficas que estão aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem a coordenada geográfica, né? A gente tem aqui, ó, -23.0286503. Na verdade, aqui tem algumas informações. Isso daqui tem, por exemplo,
qual que é o zoom que a gente está dando, enfim, isso você pode compartilhar aqui, ó, nessa fotinha. Então, é uma forma de marcar ali um endereço, ó, dá uma olhada ali. Também serve para isso. Seguindo aqui, então, eu posso, aqui, por exemplo, eu fiz, é o mesmo mapa do anterior, só que aqui eu deixei ele no texto. Então, você pode colocar, né, você cria lá o seu QR Code, lembra, tem o modo URL, tem o modo texto, você pode criar no modo texto e dentro do texto você põe o link. Então, como que funcionaria isso daí? Eu venho aqui, ó, por exemplo, no texto, onde eu vou criar meu texto, então eu posso falar assim, ó, acesse esse link. Ou seja, dentro do texto eu estou falando para a pessoa acessar o link. Mas é uma possibilidade. Por quê? Porque quando a pessoa fizer a leitura pelo celular, isso daqui, para a gente aqui, não está no link. Mas quando ele abrir no celular, ele vai abrir como um link. Então a pessoa pode clicar ali. E daí... Mas você pode colocar direto, usando ali o recurso da URL. Tá bom? Para quem quiser criar um cartão de visita, né? Isso é uma coisa legal de fazer também. Aqui tem o vCard, que você pode criar o seu cartão de visita em QR Code. E aí, quando você cria o seu cartão de visita, se você quiser passar o seu contato para outra pessoa, você só basicamente mostra esse código aqui e a pessoa já vai ter aqui, por exemplo, todos os seus dados. Então, eu posso colocar aqui, Diego Alves. Eu posso colocar o número do meu telefone, ou e-mail, enfim, eu tenho esses campos aqui para preencher. Posso colocar aqui a empresa, a rua, a cidade, o CEP, o estado, o país, um site. E aí, quando eu gero esse código aqui, então aqui, por exemplo, eu estou gerando só com pouquíssimas informações, quando eu gero esse código, tem esses campos aqui, tem as minhas informações. Eu vou... Ó, tá aqui, ó, informações do contato. Então, essas informações que a gente tem aqui, elas podem ser adicionadas. Então, eu vou clicar aqui para adicionar. Ele já abre ali a agenda do meu celular e eu posso guardar as informações diretamente. Então, você pode fazer um cartão de visita com bastante informação e passar essas informações no QR Code de forma bem rápida. É uma opção, tá bom? Eu tinha deixado um exemplinho aqui. Vamos supor que eu queria que, sei lá, identificasse esses animais aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, um emoji dentro desses QR Codes e para ver se tem ou não a expectativa desses animais. Eu tinha colocado no meu Jamboard, pelo menos eu vou mostrar o Jamboard. Eu tinha preparado mais ou menos assim, né? Você tem aqui a telinha do Jamboard com alguns bichinhos que eu separei. O Jamboard, ele é uma ferramenta, é uma mesa, né? Que a gente pode interagir com os elementos dessa mesa e você pode clicar e arrastar e você pode ter um número aqui bem grande de pessoas interagindo simultaneamente com esses objetos. Mas não teremos esse tempo hoje aqui, mas imagina que eu tenho aqui tudo, né, espalhadinho, e daí o meu aluno vai lá, organiza. Eu posso deixar aqui um gabarito para ele, né, para ele ter a visão de se acertou ou não. Aqui, por exemplo, está o gabarito daquela, digamos, né, atividadezinha de relacionar aqui os bichinhos com as palavras, por exemplo. Veja que eu poderia, obviamente, ter deixado aqui no próprio Jamboard, mas aqui, ó, eu tenho a nota no caso, né, a anotação, e daí eu coloquei aqui cada um dos bichinhos, né, ó, confira suas respostas. Aí eu coloquei cada um dos emojis que apareceu lá aqui. Então, tá dentro desse código. Faltou falar, por exemplo, que você pode deixar pré-digitado um e-mail, por exemplo. Esse código que está aparecendo aí na tela de vocês agora, se vocês fizerem a leitura deles, o que vai acontecer? Vai abrir o seu aplicativo de e-mail,
E aí o e-mail que vocês têm lá vai estar pro meu e-mail que eu cadastrei, que eu coloquei ali. Cadastrei não, né? O e-mail que eu preenchi lá no campo. E aí vai ter uma mensagem já pré-digitada. Então, isso pode facilitar ali a sua interação com a pessoa que estiver recebendo esse QR Code. Seja qual for ali a circunstância, é bem interessante. Aqui eu tinha colocado os links, né, dessas personalidades e os textos que eu falei logo no começo, né? É possível você armazenar uma quantidade bastante interessante aí de texto. No final aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, mas aquele aplicativo que eu mostrei do desenho se chama Autodraw. Tem um outro que se chama Quick Draw with Google. Ele serve para você ensinar a máquina, né? Ele é um joguinho que serve para você ensinar, mas os dois têm a ver com aquela coisa de aprendizagem de máquina, só como comentário. E aqui o site que para você gerar, né, o QR Code e o site o Google Maps, né, que eu utilizei para a figurinha ali. Então, eu tô disponível e a gente pode agendar, com certeza, com a demanda aí dos colegas. Gente, muito obrigado pela participação. Eu vou continuar conversando aqui com quem ficar aqui, tá bom? Muito obrigado. Para não fechar a sala, quem quiser ficar, conversar, fazer uma pergunta, agora, assim, a reunião acabou, a gente pode tirar dúvida, ficar mais tranquilo aqui com relação ao horário. Muito obrigado mesmo pela participação. Sou extremamente ansioso, então talvez eu fique falando sem parar por conta disso. Então, valeu, gente. Muito obrigado, viu?